Ok, então no vídeo anterior a gente falou, deu um exemplo de um exercício que começou a mostrar a necessidade de utilizar funções. Tá? Então a gente teve um código ali que se repetiu algumas vezes, se repetiu duas vezes, e eu usei esse código para mostrar para vocês a necessidade da utilização de funções, tudo bem? Então eu tinha gravado esse vídeo numa única tacada e depois ele ficou muito grande, né? E eu resolvi dividir. Então a gente vai ter mais um outro vídeo depois desse aqui que vai dar continuidade na explicação, para ficar mais fácil de vocês repetirem, assistir o vídeo se for necessário. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar agora como que a gente cria essa função, qual que é a sintaxe dela, como que é o bloco dela, como que a gente faz a execução dela, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui uma função sem a necessidade de passagem de parâmetros, tá bom? E aí depois no outro vídeo na sequência eu mostro uma função já utilizando a passagem de parâmetros, tudo bem? Então estou dividindo o vídeo aqui em vários pedaços para ficar fácil de vocês conseguirem assistir novamente se ficar alguma dúvida, tudo bem? Então segue com o vídeo aí. Bom, então vamos imaginar que a gente quisesse, por exemplo, eu quisesse calcular a média de dois valores, tá bom? Quero calcular a média de dois valores. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai criar uma variável, talvez. Então, sei lá, média vai retornar um valor fracionário, né? Então, float, média. Aí eu vou ter aqui valor, int, valor, pode ser float, valor 1 e valor 2. E aí a minha média é o quê? É o resultado, é igual a valor 1 mais valor 2. E isso tudo dividido por 2, certo? E aí, então você obteve a média e você pode querer agora imprimir esse resultado na tela, né? Então, o resultado da média é, e aqui a gente quer colocar o %.2f e imprimir o nosso valor de resultado, ok? Bom, vamos executar esse comando aqui. Ele reclamou aqui da variável, não declarei resultado, né? Então float, resultado não é média, né? Criei aqui para usar com média. Então, se a gente executar aqui agora, a gente vai ter aqui o nosso resultado. Olha lá, o resultado da média é... Ops, deu... não coloquei valores nas variáveis, né? Então, vamos falar aqui. Poderia ler do teclado, tá bom? Valor 1 é igual a 12 e valor 2 é igual a 10. Então, o nosso valor da média vai ser 12,5. Ok. Bom, vamos supor que mais à frente no seu programa você tivesse que calcular a média de novo, tá bom? Então o que você teria que fazer? Você teria que vir aqui, média é igual, abre, valor mais 1, mais valor 2, dividido por 3, por exemplo. Aí aqui vai ser dividido por, vamos supor que eu tivesse 3, tudo bem, vamos fazer só com dois valores, dividido por 2, tá bom? Então você teria que escrever de novo. Se mais daqui 5 linhas você precisasse disso de novo, você teria que fazer isso de novo. Tudo bem que aqui é só um exemplo só para entender a estrutura inicial, porque isso aqui é muito pequenininho, isso aqui é um comando bem pequeno. Talvez nesse momento não faça sentido a gente transformar isso aqui numa função, tá bom? Mas eu vou fazer com esse exercício aqui para que vocês consigam entender, e aí depois a gente vai para o exemplo ali um pouquinho mais complexo, que é esse aqui. Complexo não, um pouquinho mais extenso do que esse exemplo simples aqui. Então, se eu não quisesse ficar repetindo essa expressão matemática aqui várias vezes, eu poderia criar o que a gente chama de função, tá bom? O que é uma função? A função e o procedimento, ambos, tá? Ambos, funções e procedimentos, eles são blocos de comandos que podem ser executados. Então eu crio um bloco de comandos e eu posso executar esse bloco de comandos. E aí eu dou um nome para esse bloco. Dar um nome para o bloco de comandos. Ok? Então você dá um nome para o bloco de comandos. Então você dá um apelido. Então é um bloco de comandos que você cria e aí você dá um nome para isso. Tudo bem? Bom, existe uma sintaxe. Tá? Então eu tenho uma sintaxe para criar este bloco. Então tem uma sintaxe, tá bom? Tanto o procedimento quanto a função, a gente tem uma sintaxe para poder criar este bloco, tá bom? E aí vem a primeira diferença entre a função e o procedimento. Na função, a sintaxe terá o tipo de dados que vai ser devolvido ou retornado e a palavra return dentro do bloco. Você já vai entender, tá bom?
Já no caso do procedimento, a sintaxe não tem o tipo de dados de retorno, porque o procedimento não devolve valores, tá? E não existe a palavra return dentro do bloco. Então deixe isso aqui em mente, tá? Como que isso aqui funciona, tá? Vamos lá. Qual que é... Vou fazer o da função primeiro. Qual que é o esqueleto de uma função? O esqueleto de uma função é tipo de dados, espaço, nome função, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, tudo bem? Então é assim que a gente cria uma estrutura, a estrutura da função. E aí a gente tem a palavra return aqui dentro. Então esse é o esqueleto da função. Então, ó, pausa o vídeo aqui se não entendeu, volta, assiste de novo o vídeo para você captar. Isso aqui é a estrutura. Todas as vezes que você for criar uma função, a estrutura da função vai ser essa, tá bom? Essa é a estrutura. Bom, no lugar de tipo de dados, você vai colocar qual é o tipo de dados que a sua função vai devolver. Porque a característica da função é, quando a gente executa a função, ela faz um determinado cálculo, que é esse bloco de comandos, que vai estar aqui dentro. Ó. Aqui é o nosso bloco de comandos. Ó, bloco de comandos. Então aqui vai ter um bloco qualquer de comandos para a realização do cálculo que você quer fazer. E aí essa função ela vai devolver um resultado para quem fez a chamada da função. Eu já vou mostrar ali como que a gente faz a chamada da função. Então, ela calcula e devolve um resultado. Por isso que tem a palavra return. A palavra return é retornar, devolva, retorne, tá bom? Então, sempre que eu tiver uma função, eu preciso ter um tipo de dados e preciso ter a palavra return. Bom, qual é o tipo de dados que a gente vai colocar aqui? Qualquer um dos tipos de dados do C. Float, double, int, char, ok? Todos os tipos de dados que você tiver dentro do C, você pode colocar aqui. No nosso caso, o que a média calcula? A média calcula uma divisão. Então, numa divisão, você vai ter números fracionários. Você pode ter números fracionários. Você pode ter número inteiro ou pode ter número fracionário. Mas se você pode ter fracionário, então você tem que trabalhar com fracionário, mesmo que em uma determinada circunstância, por exemplo, média de 6 com 2. Média de 6 com 2 vai dar um número inteiro. Mas se você fizer média de 3 com 9, por exemplo, 3 com 9 com 2, vai dar 11, você vai ter um número fracionário. Então, se existe a possibilidade de ter um número fracionário, a gente vai trabalhar com fracionário. Então, aqui o meu tipo de dados, ele vai ser o quê? Float. Então, eu vou trocar isso aqui para float. Tá bom? E aí eu vou dar um nome para a função. Qual é o nome que eu quero chamar essa função? Bom, vamos lembrar aqui do segundo objetivo da função. Cadê onde eu tinha escrito? Ah, eu acho que eu já apaguei, né? Qual que era um dos objetivos da função? É a gente dar nomes para um bloco de comandos que é mais complexo, que às vezes você lê ali, você não consegue entender exatamente o que aquilo está fazendo, então você vai dar um nome mais fácil para ser entendido. Então, se essa função aqui ela vai fazer uma média, o melhor nome que a gente pode dar para ela é calcular média, executar média. E aí, normalmente, no nome das funções, a gente usa verbos, né? Calcular, executar, mostrar, apresentar. É padrão, tá? É um padrão dos programadores. Então, eu vou colocar aqui, ó, calcular média. Ok? Calcular média. Bom, beleza. Essa função calcular média, ela vai ter que fazer algum cálculo, certo? Ela vai ter aqui, ó, um cálculo que ela vai realizar. E aí, esse cálculo que ela fizer, ela vai devolver um resultado, tá bom? Eu vou fazer aqui o retorno de um valor aqui, de um valor fixo, só para vocês entenderem como é que vai ser o fluxo, tá? Depois a gente coloca ela aqui para fazer o que ela realmente vai fazer. Então eu venho aqui e escrevo 90, por exemplo. Então o que vai acontecer? Note que a estrutura da função e do procedimento, eles têm que ser escritos fora do main, tá bom? Uma função não pode ser escrita dentro do main, tá? E vocês vão começar a notar que o main é uma função, ó, int main. Então, main é uma função, mas já já a gente fala disso, tá? Então, isso aqui tem que estar separado, eu não posso ter isso aqui desse jeito, ó. Eu não posso ter a função dentro do main, não posso ter isso aqui, tá bom? As funções e procedimentos, elas têm que ser criadas fora uma das outras. E no caso do C, especificamente, essas funções, todas as funções que você for criar no seu código, você tem que escrever elas antes do main.
Ela tem que existir antes do main, porque o programa executa de cima para baixo, né? Então, no momento que o compilador ele vai lendo aqui o nosso código, ele vai ver que tem uma função e ele vai criar essa função. Não é que ele vai executar essa função, tá bom? Ele vai só criar ela dentro do programa. E aí agora eu vou mostrar como que faz a chamada, tá bom? Então vamos lá. Então o que a gente tem aqui? Quando a gente clicar uma vez aqui para executar o nosso código, o que o compilador faz? O compilador vem interpretando de cima para baixo, né? Então ele vê que tem que carregar essas bibliotecas, pá, mas aqui ele não faz nada, ele não executa nada. Ele não vai executar o comando dessas bibliotecas, ele só vai carregar essas bibliotecas. Aí ele continua. Chegou aqui, ele fala, opa, isso aqui é uma função. Aí então ele carrega essa função. Ele vai saber que essa função existe, tá? Então ele deixa guardadinho essa função lá. E aí depois, e ele não executa, ele não vai fazer o cálculo aqui ainda, ele não vai executar essa função, ele só vai criar essa função, tá bom? E aí quando chegar aqui no main, o programa, todos os programas em C, eles sempre buscam o main. Então a execução sempre começa no main. Mesmo que você tenha 30, 40 funções atrás do main, vai começar pelo main. E aí então eu começo a execução do meu main. Vem executando, 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 executando. Tudo bem? Bom, se eu executar isso aqui, ó, vou até colocar aqui um printf para vocês verem que não vai ser executado isso aqui. Tá? Vou colocar teste aqui. Ó. Se eu executar o meu programa, ó, não mostrou nada de teste. Olha lá, não saiu nada de teste. Tá? Então significa que essa função não foi executada. Tudo bem? Então ele vem, começa a executar, vem executando. Chegou na última linha, ele finaliza. Agora, se eu quiser executar essa função, se eu quiser executar ela, eu preciso fazer a chamada dela, que a gente fala. Chamar a função, invocar a função, executar a função. É a gente escrever o nome da função, aonde a gente quer que ela seja executada, tá bom? Então, se eu quero que ela seja executada na primeira linha do meu programa main, eu vou colocar o nome dela aqui, ó. Vou vir aqui, ó, abre e fecha parênteses. Aí agora ela vai ser executada. Então o meu main começa a execução. Na hora que ele passar por aqui, opa, executa a função. O que ele faz? Ele volta lá na função, por isso que a função já tem que ter sido criada, e aí ele vai executar todo o código que está aqui dentro, ó, entre essas chaves e essas chaves. Então ele vai executar todo esse código aqui. Terminou a execução do código que está aqui dentro, ó, chegou nessas chaves, aí ele volta para cá e continua a execução. Tudo bem? Então vamos executar aqui para ver. Olha lá, ó. Teste, o resultado da média é 12,5. Então mostra que ele executou ali o teste. E por que ele mostrou, saiu a palavra teste, antes dele perguntar antes dele falar o resultado da média é? Por quê? Porque eu pus ele aqui, ó, certo? Se eu colocar a chamada dessa função depois do comando aqui, ó, depois desse comando, o que vai acontecer? Ele vai executar só depois, ó. O resultado da média é tal, teste. Posso fazer uma quebra de linha aqui, né? Ok? Então, aonde aparecer o nome da função, ele vai fazer a chamada. Então, lá, o resultado da média é teste. E como que a gente faz a chamada da função? Escrevendo o nome da função, abre e fecha parênteses. Então, olha só. O que é um printf? Opa, printf parece ser uma função, né? Que é igual, né? Eu tenho um nome, abro parênteses e fecho parênteses. Tá aqui, ó, nome, abro parênteses e fecha parênteses. No caso do printf, a gente vai ver que ele é um procedimento, tá bom? O scanf, mesma coisa, ó, abre e fecha, um procedimento, tá bom? Mas depois a gente vai falar o que é procedimento. Então, a função, uma vez que a gente escreveu a função, para a gente chamar essa função, a gente basta escrever o nome dela, abre e fecha parênteses, tá bom? Bom, só que, Rogério, essa função ela vai fazer um cálculo, né? Então, vamos imaginar que aqui, ó, estou fazendo esse return 90, tá bom? Por que esse return 90 não apareceu dentro do meu programa? Em lugar nenhum não apareceu 90 aqui. Porque a função está devolvendo esse valor. Ela faz return 90. E se ela está devolvendo um valor, significa que você tem que pegar esse valor lá no momento da chamada dela, onde a gente está fazendo a chamada aqui, certo? Estou fazendo a chamada aqui. Então, no momento que eu fizer a chamada, a função vai fazer tudo que ela tem para fazer e vai devolver um valor. Se esse comando aqui, se essa função calcular média vai devolver um valor, provavelmente o que você quer fazer com esse valor? Você quer guardar esse valor em algum local ou você quer imprimir esse valor na tela, certo?
Então, se você quiser guardar esse valor numa variável, aí tudo bem. No programa principal, ou aonde está sendo feita a chamada da função, então a chamada da função está sendo feita aonde? No main, né? Então eu posso vir aqui, ó, eu vou criar aqui um float retorno função, por exemplo, e aí eu vou fazer assim, ó, o meu retorno função é igual ao calcular média, abre e fecha parênteses. Aí, se isso aqui for uma função, ok? Se isso for uma função, essa função vai ser executada e o resultado produzido por essa função vai ser devolvido para o retorno função. Então, o que vai acontecer? O meu programa vem executando, executa, executa, executa. Chegou aqui, ele vai calcular média, ele vai pular para cá. Ó. Pula para cá, para as chaves, começa a executar. Aí, como tem um return 90, o que ele vai fazer? Vai devolver esse valor 90 e vai ser gravado dentro de retorno da função. E aí, então, eu guardo esse valor dentro de retorno da função e eu posso fazer alguma coisa que eu quiser com este valor. Eu posso imprimir esse valor na tela depois. Posso vir aqui ó, e fazer um print, .2f, e posso colocar aqui, ó, retorno da função, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou clicar, olha lá, teste 90. Como a função ela imprimia alguma coisa na tela, ela imprimiu algo na tela e depois retornou o valor 90. E esse valor 90 eu guardei dentro da função. Ok, então para quem é um pouco mais visual, eu vou demonstrar o fluxo de execução do programa aqui para vocês entenderem o que acontece quando a gente faz a chamada de uma função, tudo bem? Então imagina que aqui a gente tem o seguinte cenário, tá? O nosso programa, a gente sabe que ele sempre vai executar de cima para baixo e ele sempre começa no main, né? Então, começou a execução no main aqui, ele vai começar nas chaves, aí executa esse comando, que é o nosso primeiro comando, aí depois ele chega aqui, executa esse comando, aí quando ele for executar esse comando, ele vai ver que isso aqui é uma função, aqui é uma função. E aí o que ele vai fazer? Ele então vai desviar o fluxo de execução do nosso programa lá para o ponto onde a função começa. Então ele vai começar a executar a primeira instrução logo depois das chaves. Então a nossa função ela começa aqui e ela termina aqui. Então vai ser executado todo o comando sequencial dentro dessa função. Então vai ser executado aqui o que tiver aqui. Então eu pus um comentário aqui, mas vamos imaginar que tivesse um comando. Então ele executa isso, executa isso, executa isso, executa isso, executa isso. Chegou aqui, encontrou o return, aí o que ele vai fazer? Ele vai devolver esse valor. Aí esse valor vai ser devolvido para quem fez a chamada. Então nesse caso aqui ele está devolvendo o valor que está gravado na variável valor. Nesse caso é 10, aí então o 10 vai ser devolvido, e aí como tem uma operação de atribuição aqui, esse 10 vai ser colocado aqui dentro da variável resultado, tudo bem? Se eu tivesse novamente uma chamada dessa função, iria acontecer exatamente o mesmo procedimento. Então a gente sempre vai ter essa característica na chamada das funções, tá? Você precisa entender que o fluxo de execução ele vai ser desviado, né? O fluxo de execução ele vai seguir um caminho diferente. Deixa eu até pegar uma cor diferente aqui, ó. Então começou a execução no main, nas chaves, começa nas chaves, executa o que está aqui, executa o que está aqui. Opa, é uma função? Então o que ele faz? Ele chama a função, pulou para cá, começa a executar o código que está aqui dentro. Executou, 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 chegou aqui, return, ele vai devolver o resultado para o ponto onde foi feita a chamada. Se a chamada foi feita aqui, o resultado vai voltar para cá. E aí o computador vai analisar o restante do comando. Se é um comando de atribuição, ele vai colocar esse valor aqui dentro dessa variável. Se fosse um printf aqui, se a gente tivesse um printf com a chamada da função dentro do printf, ele ia devolver esse valor para o printf e o printf vai mostrar esse resultado na tela, tá bom? Se você chama uma função, e não pega esse valor e guarda em algum local ou faz alguma coisa com esse valor, esse resultado vai ser perdido, tudo bem? Certo? Se eu executar aqui, ó, vai sair o teste, olha lá, saiu o teste, mas o valor que a função devolveu, que é o 90, eu não guardei em lugar nenhum e nem usei ele em lugar nenhum. Então o que aconteceu? Se perdeu esse resultado. Esse resultado, né, ele foi perdido, tá bom? Então é muito comum, quando você constrói uma função, provavelmente você quer usar essa função em algum local. Você quer colocar o resultado dessa função numa variável, ou até mesmo a gente pode fazer isso aqui. Ó. Eu posso printf, %.2f, e aí eu mando o calcular média dentro do printf, que é isso aqui a gente chama de alinhamento de comandos, né?
Então, o que vai acontecer aqui? Lembra que o computador sempre executa o que está mais interno. Então, imagina lá a expressão matemática, lá na matemática, quando a gente tem vários parênteses. O computador, na matemática, a gente executa o que está mais dentro, né, os parênteses mais internos. Executa o parênteses mais internos, aí o resultado eu calculo com o parênteses mais externo, depois mais externo, mais externo, mais externo, até calcular tudo. Aqui na computação é a mesma coisa, na programação é a mesma coisa. Se eu tenho alguma coisa que tem uma ação específica e ela está dentro de outra coisa, o computador vai executar aquilo que está mais interno, tá bom? Então ele vai fazer calcular média, o resultado de calcular média vai ser colocado no lugar dele. Então, na execução, é como se, na hora que chamar o calcular média devolve 90, e então meu printf imprime 90. Então, é isso que acontece, tá bom? Então, lembra que sempre no lugar onde eu posso colocar um valor, se eu coloco um valor, eu posso colocar uma variável, eu posso colocar uma variável junto com um cálculo matemático, então eu poderia fazer isso aqui, e eu também posso chamar uma função, então eu poderia fazer isso aqui. Calcular média. Poderia fazer isso aqui, sem nenhum problema, tá? O que o computador vai fazer? Os parênteses mais internos. Então, primeiro ele pega valor 1, soma com 3, depois soma com o resultado de calcular média, e só depois ele mostra esse resultado na tela, tá bom? Então, é muito comum a gente querer fazer o armazenamento do resultado de uma função, a gente guarda isso dentro de uma variável, por exemplo. Ok? Ou usa isso direto. Então eu vou mostrar aqui, ó, no caso, a gente usando direto. Ó, calcular média, abre e fecha parênteses, vamos executar. Então olha só o que vai sair. Olha lá, saiu o teste e saiu o 90, certo? Esse valor foi devolvido, o 90 foi devolvido para o programa principal, e aí agora eu posso vir aqui e imprimir qualquer coisa, né? Resultado de retorno da função. Vamos executar aqui. Tá lá, resultado de retorno da função é 90. Tudo bem? Beleza? E se eu quisesse chamar essa função de novo? Ah, não, eu quero chamar essa função aqui e quero chamar ela também lá no começo do programa. Vamos imaginar que você está resolvendo um determinado problema e você viu que tem que chamar em 2 pontos. Então, você não precisa mais colocar o cálculo que vai estar aqui dentro, a gente ainda vai colocar um cálculo maior ali dentro, né? A gente não precisa colocar esse cálculo repetido aqui e depois lá embaixo. O que você pode fazer? Você pode colocar, faz uma função e chama a função. Então, agora o que a gente vai ter? Olha lá, teste. Resultado da função é 90, aí veio resultado na média é 12,5, depois teste, resultado da função, ok? Então, se eu quiser chamar a função 30 vezes, se eu quiser chamar ela 30 vezes, eu posso. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, 30 vezes, se for necessário fazer isso aqui no meu programa, vai ser executado todas essas vezes, ó lá. Retorno da função, retorno da função, retorno da função, retorno da função, ok? Então, essa é a característica da função, né? A gente escreveu um bloco de comandos, deu um nome para esse bloco de comandos, falou qual que é o tipo de retorno desse valor, tá bom? Então, qual é o tipo de retorno? Então, por exemplo, aqui float, vou retornar um float, tá bom? E aí, então, a nossa função consegue lidar com isso tranquilamente, beleza? Tranquilo? Bom, então isso aqui precisa ser entendido até esse ponto. Se ficou alguma coisa com dúvida, para o vídeo, volta até o ponto que você começou a não entender, assiste de novo, tá bom? Porque agora eu vou explicar mais um item adicional em cima das funções, tá bom? Pessoal, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou separar ele, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a passagem de parâmetros, tá bom? Então o que a gente viu neste vídeo, né? Nesse vídeo a gente viu como criar a função, como que é a estrutura dela, como é o esqueleto. A gente viu que a função, ela tem que, na hora que a gente vai criar ela, a gente fala qual que é o tipo de retorno dela, a gente dá um nome para a função, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aí dentro dessas chaves a gente vai ter o bloco de comandos que essa função vai executar. E aí, como ela é uma função, ela precisa sempre devolver um valor, e esse valor ele é devolvido através do comando return, tudo bem? Essa função que a gente fez nesse vídeo, ela não recebeu nenhum parâmetro, ou seja, essa função, a gente chamava ela simplesmente executava o código que ela tinha para fazer, mas ela não recebeu nenhuma informação para executar o seu cálculo com valores diferentes, tá bom? Então, isso pode existir, existe essa possibilidade da gente ter funções que não recebem parâmetros, e no próximo vídeo a gente vai mostrar uma possibilidade que é chamar uma função e especificar quais os valores que a gente quer que essa função
faça o cálculo dela baseado nesses valores, e aí a gente torna a possibilidade de uso das funções em algo que possa ser mais reaproveitado, tudo bem? Então no próximo vídeo a gente dá continuidade nesse entendimento. Se você não entendeu algum conceito deste vídeo, volta, assiste de novo, porque no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo.